Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Então essa lição de número 10 vai falar sobre o pecado corrompeu a natureza humana. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa expressão de Paulo, a sua carta aos Romanos 3:23, nos traz uma reflexão ou algumas reflexões e indagações. Quais ela? A primeira, ele está falando aqui aos judeus que queriam justificar os seus pecados pecando ainda mais. Por quê? Porque eles criam que, sendo descendentes de Abraão, filhos de Abraão, ou seja, que tinha no seu sangue, na genética, o sangue de Abraão, eles estariam, não precisariam, agir com justiça, e eles pecando, mais ainda eles estavam justificando em Abraão seus pecados, só porque tinha a genética no sangue de Abraão. Então, o seu pecado, ele estava cumprindo um bom propósito, segundo eles, segundo os judeus. Ele acha que eles pecando, eles estavam cumprindo um bom propósito, ajudando os outros a verem Deus de outra forma, Romanos 3:5 fala isso. Então, em segundo lugar aqui, ele revela o papel da lei também, o apóstolo Paulo, que a lei se aplica àqueles a quem foi entregue. Porque qual é o papel da lei? Porque quando não existia lei, as pessoas pecavam de Adão até Moisés, não havia nenhuma punição para os seus pecados, até porque essa era uma época, teve a época da consciência, aliás, da inocência deles, e aí essa inocência, ela se estendeu, esse período. Enquanto eles, de Adão até Moisés, eles pecavam, não havia nenhuma punição para eles. Ou seja, eles não sabiam, eles não tinham conhecimento dos seus próprios pecados. Então, depois de Moisés, a lei foi dada. Para que a lei foi dada? A lei foi dada para indicar que nós pecamos, que nós transgredimos. E a lei, ela também aponta, dizendo que nós somos incapazes de seguir a Deus, a Cristo, de acordo com a lei. Porque a lei, ela aponta os meus erros. Por exemplo, os mandamentos de Deus são mais no Pentateuco, 613, leis cerimoniais, leis, do Código de Hammurabi, por exemplo, que prevalece até hoje, o Código de Hammurabi, por exemplo, nas penitenciárias e nas cadeias públicas. O que é esse Código de Hammurabi? Esse Código de Hammurabi era um rei, e ele designou aí nas suas leis, olho por olho e dente por dente. Se você mata, você tem que morrer. Você tem que justificar por que você matou. E dependendo da causa, dependendo do propósito dessa morte, você também deverá morrer. Então, esse é o Código de Hammurabi, que também estava ali no Velho Testamento, no Pentateuco, e que era seguido também, que foi designado também por Moisés. E esse Código de Hammurabi, ele prevalece hoje na sociedade. Não existe essa lei, só existe dentro dos presídios, entre as facções. Aqueles que matam tem que saber a razão por que matou, e eles recebem a punição entre eles mesmos. Então isso é o Código de Hammurabi. E a lei, ela indica que nós somos incapazes, porque ela aponta o nosso pecado. Ela traz luz ao que a gente faz e traz a cada um de nós uma consciência de que nós pecamos. Esse foi o papel da lei dado por Deus a Moisés. E essa lei, ela vale para aqueles que são transgressores, aqueles que pecam. Porque o que é o pecado? É transgredir a lei de Deus. Por exemplo, quem não devolve o dízimo, mas o dízimo era da lei, o dízimo era da época da lei. Só que Jesus, no Novo Testamento, em Mateus 5:17, 5:19, ele fala que ele não veio destruir a lei e os profetas. Então está em vigência, essa lei do dízimo, por exemplo, que é uma lei aplicada na Europa. A Europa, quase a Europa toda, ela aderiram à lei, por exemplo, a lei do dízimo. O que é a lei do dízimo?
eles devolvem dízimos, as empresas devolvem os dízimos e são abatidos no imposto de renda. Então, por isso que a Europa é próspera, porque eles entenderam esse princípio bíblico, e eles aplicam perfeitamente. Por que eu estou dizendo isso? A lei, ela só vale para quem transgride. Por exemplo, se eu não devolvo o dízimo, né, que está na lei, eu estou transgredindo a lei de Deus? Por exemplo, quando eu digo assim, pastor, da onde eu tiro o meu dízimo? Do bruto ou do líquido? Daquilo que eu recebo? Quando eu faço essa pergunta, eu estou querendo viver apenas à margem da lei, cumprir a lei. Quando a pessoa ela vem para a igreja e ela não entende o sentido de estar aqui e de servir, ela apenas se torna um assistente de culto, porque ela não entende que o estar aqui é estar como membro do corpo de Cristo, é viver um para si e viver fazendo com que aqueles membros mais inferiores aparentemente sejam superiores, considerados superiores. É o que Paulo disse. Isso é cumprir o evangelho. É você tornar superior a você, é maior do que você, aqueles que são inferiores a nós, que não têm habilidades que você tem, por exemplo. Porque nós nascemos de contextos diferenciados e culturas diferenciadas. E a gente acha que aquela pessoa, só porque não faz o que a gente faz, não tem a formação do que a gente acha que elas não têm importância no reino. E Paulo disse ao contrário. Paulo ele diz que esses membros, nós temos que ter eles como superiores a nós. Considerar eles superiores. Então, ele deixa bem claro que a lei mostra o quanto nós somos pecadores. Por exemplo, a pessoa que adultera, ela tá sujeita à lei. Então, quem não adultera, essa lei do adultério, né, diz, não adulterarás. Essa lei não vale para quem não adultera, ela só vale para quem adultera. Não cobiçarás a mulher do próximo. Está na lei? Está. E eu acrescento, principalmente se o próximo estiver bem próximo. Porque o que é o papel da lei? O papel da lei é sinalizar o caminho para a gente, que nem a lei de trânsito, não vire à direita. Se você virar à direita, você diz assim, excesso de confiança. Não, eu conheço o caminho de olho fechado. Isso é excesso de confiança. E o excesso de confiança leva muitas pessoas a provocar acidentes, situações que vai fazer até com que ela tenha que reaver essa situação. Não vire à direita, aí o camarada vira com excesso de confiança, ele provoca um acidente. Pode ser que um dia, 2 dias, você transgrida essa lei, que é proibido virar à direita, talvez não, né, você se safe. Tem muita gente assim, que eles vão driblando assim, vão apostando na sua confiança, mas vai chegar uma hora que você vai bater de frente com alguém, você vai machucar alguém. E aí qual é o papel da lei? O papel da lei é fazer o quê? Fazer com que você gaste o seu dinheiro com seguro obrigatório, que você pague as despesas, que você pague não só as despesas médicas, mas também você pague as despesas da batida que você provocou. Então é para isso que é a lei, para você não se machucar, para você também não ferir. Porque quando a gente transgride a lei, a gente não só nos fere, mas fere as pessoas que estão ao nosso lado. Então era para isso, para evitar isso. Então Paulo ele deixa bem demarcado aqui. Daí também surge a seguinte questão aqui. Paulo diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos estão destituídos da glória de Deus se foi só Adão que pecou? Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então nós iremos tratar aqui, portanto, do assunto do pecado de modo geral. Primeiro, qual a gênese do mal? Né? Como é que o pecado ele surgiu? E a própria Bíblia, ela declara isso, que o pecado, ele não surgiu lá no Éden. O pecado não surgiu aqui na terra. E nós vamos ver para frente que o pecado, ele surgiu lá no céu. Que interessante, né? Segundo, nós vamos aprender aqui como esse mal chamado pecado, ele se enraizou na humanidade. Então nós vamos aprender como é que ele nasceu, como é que ele se enraizou e como nós somos livres desse mal chamado pecado. Então, na teologia sistemática, existe um ramo da teologia sistemática que trata dessa matéria
exclusivamente sobre o pecado que se chama hamartiologia. É um ramo da teologia que trata sobre a doutrina do pecado. Então a hamartiologia é essa ciência teológica que estuda o pecado humano, estuda as suas origens, as consequências e também o tratamento de Deus em relação àqueles que pecam. Como é que Deus ele trata essas pessoas. Então, a palavra vem do grego hamartia, que significa erro ou falta. Então, pecado, segundo a hamartia, quer dizer erro ou falta, né? Em outras expressões está dizendo errar o alvo. Nós temos um alvo a atingir. Quando a gente se desvia desse alvo, desse objetivo, é aí que entra o pecado. Nós estamos errando o alvo. Então isso é pecado, porque as pessoas às vezes atribuem o pecado somente... O pecado ele tem várias ramificações, né? Quais são as ramificações do pecado? Não é só a transgressão da lei de Deus. Não é só pecados, por exemplo, de pecados ilícitos, sexuais ilícitos, né? Tem várias ramificações do pecado, né? Pecado de injúria, de calúnia, difamação. Quando você inventa uma... Às vezes as pessoas interpretam as pessoas diferentes, né? Você olha para uma pessoa, às vezes a pessoa dá um abraço em outra pessoa e a pessoa interpreta esse abraço diferente e ele, na cabeça maluca dele, ele acha que aquele camarada ali está se aproveitando, aí ele começa a fomentar aquilo ali, ele não dorme com aquilo na cabeça, ele vai dormir, ele fica pensando em um modo de tentar derrubar aquela pessoa. Ele não dorme pensando naquela pessoa, porque ele interpretou errado, às vezes não tinha nenhuma maldade, a maldade está no olhar daquele que está percebendo isso, e ele faz uma leitura diferente. A hamartiologia, ela trata isso aí, a origem do pecado, as consequências do pecado e também o tratamento de Deus. Como é que Deus ele trata o pecado? E o tratamento do pecado que Deus a forma como Deus ele trata é diferente da nossa forma, porque a gente já quer punir, né? A gente não vê a alma da pessoa. Todos erraram. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória. Então não há nenhum santinho na igreja. Nós não somos santinhos, nós somos pecadores arrependidos. E vez por outra nós pecamos. Quando nós interpretamos com os nossos olhares, o mal se enraiza e se torna pecado. Então, o que estuda a hamartiologia estuda isso, né? A doutrina do pecado, a natureza do pecado, a relação entre pecado e a liberdade humana, porque Paulo ele trata muito bem isso nas cartas dele, né? Ele fala assim, nós em Cristo somos livres, libertos, mas não devemos usar essa liberdade de Cristo para a gente pecar. Liberdade com libertinagem não é liberdade, é uma liberdade relativa à liberdade do Evangelho. Então fala das consequências, a maneira como o pecado é tratado por Deus na Bíblia e o perdão e a redenção. Graças a Deus que Deus ele não trata o homem como nós tratamos. O próprio Davi disse isso. Davi era cheio de pecado, pecava e pecava conscientemente. E Davi disse, que eu caia na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas o Senhor ele tem. Então, o ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, ele foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível sua restauração. Só Cristo pode restaurar, irmãos, o homem do seu pecado, a humanidade do seu pecado. Então vamos ver o primeiro ponto aí, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Quem puder ler para mim, por favor. Então o pecado teve a sua origem onde? Não foi no Éden, foi no céu. O próprio querubim, ele pecou contra Deus, ele se insurgiu, né, contra Deus e queria ser Deus, mais do que Deus. Então nós vemos a origem do pecado, que ele aconteceu, né? Ele nasceu, surgiu lá no céu a partir de porque os anjos eles são criaturas de Deus. Anjos são criaturas, apesar de serem seres celestes, eles são criaturas. E criaturas, a criatura é menor do que aquele que o criou. Por isso que Deus ninguém criou ele,
porque senão ele estaria sujeito ao quê? A quem o criou. E Deus não está sujeito a quem criou, porque ele não foi criado. O autor do pecado, quem é o autor do pecado aqui? Diabo e Satanás. O diabo e Satanás são duas pessoas distintas, eu pergunto? São dois seres? Quem acha que são dois seres? Levante a mão e diga. O diabo e Satanás são as mesmas criaturas. Não são dois seres. O significado de diabo aqui quer dizer sedutor, quer dizer enganador, caluniador ou acusador. Então essa é a designação para a palavra, para o nome diabo. Ele é sedutor. Ele seduziu Eva ali. E é interessante que na leitura bíblica em classe, Gênesis 3:1, ele diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha o que ele disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Ele disse para você comer de todas, menos de uma. Então olha aqui, aonde ele cria um engodo para Eva. Deus havia dito a Adão, antes de criar Eva, Deus ele tem um diálogo com Adão. E aí é uma pergunta aqui que eu faço, uma pergunta que eu extraí desse Gênesis, lendo já muitos anos. Por que eles teriam que comer, irmãos? Por que eles tinham a necessidade de se alimentar se eles eram seres eternos? Eles não morriam. Por que tinha necessidade de comer? Deus disse, ó, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o comer aqui, irmãos, o comer aqui é figura de linguagem. Não está falando comer. Porque eles eram eternos, eles não morriam, eles eram imortais. Quem é imortal, eterno, não precisa comer, se alimentar. As árvores aqui, que Deus estava propondo para eles, são árvores que produzem frutos de conhecimento. Eles se alimentavam de palavras, de conhecimento. E aí ele diz, na expressão assim, ó, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. O morrer aqui não é morte física. A pior morte não é a morte física, é o afastamento de Deus. Essa é a pior morte. Tem muitas pessoas que estão vivas aparentemente, mas estão mortas porque estão afastadas de Deus. Qual é a árvore de conhecimento na atualidade hoje? Do conhecimento do bem e do mal que nós temos hoje? A internet não é uma árvore de conhecimento? Nós vamos ver isso aqui mais para frente, algumas descrições. Vou falar sobre isso e provar para vocês. Lembra que o João, Jesus disse para ele assim, ó, toma o rolo e come o rolo, que está, né, esse rolo que está escrito. Eu não sei o que estava escrito ali naquele rolo, ninguém sabe. E aí João diz que ele comeu o rolo. Como é que comeu o rolo? Se você lê com uma mente humana, você vai falar, será que ele pegou o livro, o rolo, e o pergaminho começou a comer, irmãos? Não era isso. Comer, que ele está dizendo, era ler, era meditar. Então, ele disse assim, que quando ele comeu o rolo, ele na sua boca era doce como mel. Mas quando chegou no seu ventre, se tornou amargo como fel. Então é aqui, irmãos, não é literal. Quando ele comeu o rolo, não é que ele comeu o pergaminho ali, feito de pele de animal, que ele mastigou, não. Ele começou a ler e teve conhecimento. Então na boca era tremendo, era doce como mel a leitura, mas se tornou fel no seu estômago. Por quê? Porque ele tinha que praticar aquilo que ele estava lendo, e a responsabilidade era tanta que se tornou como um fel, se tornou pesado para ele. Então é essa a expressão. E o próprio profeta Ezequiel, ele fala também que ele comeu o rolo do livro. Então esses conhecimentos aqui, essas árvores aqui, eram árvores que produziam frutos de sabedoria, de conhecimento. E não era uma fruta literal. Não era uma maçã como, né, a literatura ela propõe. Não é maçã, mano. Está falando de conhecimentos, porque eles eram seres eternos. Eles eram imortais. Eles não tinham necessidade de comer nada, só de viver de palavra. Por isso que o reino dos céus é um reino de palavra. O reino dos céus, ele inicia como um semeador semeando palavras, né? E termina
Depois desse episódio é que Deus cria Eva. Aí o que acontece? O diabo ele foi já justamente na mulher fazer o quê? Deus não disse. Então não havia curiosidade. Quando Deus ele falou para Adão, Adão não ficou curioso em saber, ele obedeceu. Só que Eva ela foi seduzida pela serpente, né? Porque a serpente disse assim, ó, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher aquela árvore que era boa de se comer e agradável aos olhos, a curiosidade dela nasceu a partir do quê? A partir da sedução da serpente, porque o diabo é sedutor, acusador, é enganador, é caluniador, ele é acusador. Essa é a definição de diabo, e a definição de Satanás é essa aqui, ó. Opositor e adversário, são as mesmas criaturas. Então o diabo, anote aí, o diabo ele é sedutor, enganador, caluniador ou acusador. E o próprio diabo é Satanás, porque a palavra Satanás significa opositor ou adversário. Essa posição que Deus tinha dado para... Primeiro ele falou para Adão, não foi para Eva. Ele falou para Adão, ó, não coma. Qual era o papel de Adão? Ensinar a Eva que não deveria se comer, orientar Eva. Esse é o papel, né, do casal, né? O homem orienta. Só que a mulher, ela... Isso é uma questão importante que a Cris levantou aqui, que a serpente, ela fez essa indagação para Eva, será mesmo que é isso? Né? Aí despertou o quê? A curiosidade de Eva, e falou o seguinte, bom, a fruta a gente tem que comer para saber o sabor, né? Tem um amigo meu que, o Armando, ele trouxe uma fruta exótica, ninguém conhecia aquela fruta, ele comprou não sei aonde aquela fruta, e ele estava passando assim, nós estávamos sentados, aí o irmão dele, o Gisleno, falou assim, rapaz, essa fruta é gostosa. Ele falou assim, como é que você sabe? É uma fruta exótica, nem daqui do Brasil é. Eu nunca comi, mas ela é gostosa. Como que você sabe se ela é gostosa se você nunca comeu? Então, é interessante que a serpente aqui, ela desperta essa curiosidade, aí Eva toma a atitude de comer. Você pode falar. Então, se a gente for interpretar de uma forma literal, parece que essas eram frutos, mas seres eternos, irmãos, imortais não comem. Por isso que eu estou falando que essas árvores possivelmente eram árvores de conhecimento, que produziam frutos de conhecimentos. Então tem conhecimento que a gente adquire, né, na nossa vida, que são fundamentais. Aí Deus ele fala assim, ó, esse do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. Porque era uma árvore que tinha uma raiz de conhecimento do bem e do mal. Quando eu citei aqui a internet, é uma árvore de conhecimento do bem e do mal. Por exemplo, se você quer hoje fazer um trabalho de carpintaria, é caro os carpinteiros, né? Tem que fazer o quê? Tem que fazer um telhado. Você vai lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, e você, que é a internet, e você busca lá um vídeo que vai te ensinar. Eu aprendi a fazer muitas coisas, irmão. Aí você usa tanto para bem quanto para mal. Não tem pornografia ali à vontade? Não tem, os homens estão se enredando nisso aí. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, opa, meia-noite, 1h, não tem ninguém vendo aqui, eu vou entrar aqui na pornografia. Aí entra em pornografia infantil. Só que o que acontece? A rede social, nós estamos sendo monitorados. É por isso que tem muitos, infelizmente, pastores, irmão, sendo presos aí, porque está acessando essas páginas de conteúdo sexual ilícito com criança. E o que acontece? Quando a pessoa acessa esse tipo de página, nós estamos sendo monitorados. Na hora, acende lá na base dos caras, os caras, vamos monitorar esse cidadão aí. Esse cara aí deve ser um pervertido. E é o que acontece. No caso, então, a Eva comeu ou não comeu fisicamente a árvore? Então, esse comer, porque a Bíblia é assim, ela é alegórica, a Bíblia, a linguagem dela é alegórica, figurativa, interpretativa. Tem coisa que não é literal. O que é literal? Ele tomou água ali, isso é literal. Estou vendo que ele tomou, é real. Mas tem coisa que a Bíblia ela fala que não é literal. Aliás, que não é literal. Mas ela deu fruto para Adão também. Então, é do conhecimento. Então, na minha interpretação assim, vendo aqui, eu estou falando minha interpretação, cada um tem a sua interpretação. Porque eu chego na seguinte conclusão. Se eles são seres eternos, não precisa comer, irmão. Se você não vai morrer nunca, para que você precisa comer? Se Deus, por que Adão, Deus não criou ele criancinha para passar essas fases de precisar se alimentar para crescer, né? A gente não precisa se alimentar para crescer. Adão, quando foi feito o quê? Homem, já homem feito. É uma questão que eu estou levantando, não estou afirmando, tá? É só para a gente pensar. O próprio Deus, ele fez o homem independente dele, né? Ele falou assim, ó, você se vira. Então, no princípio, Deus fez o homem independente dele, não é que Deus, ele dependia.
Ele foi passar a depender de Deus depois do pecado, ele passou a ser dependente de Deus. Tanto é que quando Deus ele ia no jardim, o que ele fazia? Ele ia, ao cair da tarde, Deus chegava lá e ia buscar a adoração, ia conversar com o homem. Porque a adoração não é cantar, a adoração é relacionamento. Então ele ia buscar o que do homem? Esse compromisso que o homem tinha com ele, por exemplo, Deus deu a liberdade para o homem, Deus dando essa liberdade para ele dar nome aos animais, para ele cuidar do jardim, é Deus dando a independência, né? A independência para o homem. Mas todo cair de tarde, Deus ele vinha fazer o quê? Não é que ele vinha cobrar relatório do homem, ele vinha se relacionar, ia ver como é que estava, e conversar com Adão. O que você fez hoje, Adão? Senhor, hoje eu cultivei ali e tal, eu dei nome a alguns animais ali, entendeu? Então, era esse relacionamento. Aí o homem passa a ter dependência de Deus a partir do momento quando ele peca. Aí o que acontece? Não é Deus mais que desce aqui para buscar aquilo que te pertence, que é a adoração. Agora há uma necessidade de nós ir até Deus e levar a Deus a nossa adoração, o nosso relacionamento, o nosso compromisso. Então a disposição aqui é agora nossa, não é mais de Deus de descer, porque Deus descia todo cair de tarde, ele descia. Depois que o homem peca, agora existe ainda mais essa dependência do homem em buscar a Deus e depender de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, irmãos. É isso, é interessante, é importante a gente frisar isso. Então, como é que a Bíblia se refere a ele, né? Aqui nós já falamos, se refere ao diabo como a antiga serpente, né? Está lá em Apocalipse 12:9, e o maioral dos demônios, que fala em Mateus também. Mateus 12, 24 e Mateus 25, 41, se refere ao diabo como a antiga serpente e o maioral dos demônios. Outra descrição de quem ele era também está em Ezequiel 28. A descrição em Ezequiel 28, 12 a 15, diz que ele era originalmente querubim ungido. O diabo era querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. O profeta Isaías, no capítulo 14, do 12 a 15, diz que ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então, segundo Pedro e Judas, né, diz que com a sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião dele. E uma parte dele continua em prisão, uma parte desses anjos continuam em prisão, e tem uma parte deles que estão soltos por aí agindo, né? Então essa é uma descrição perfeita aqui. Então não vamos nos ater muito aqui à pessoa do diabo. Vamos falar agora no segundo ponto. Foram abertos os olhos de ambos. Quem pode ler para mim aí? Então vejamos aqui em Gênesis 3:7, naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Foi exatamente aqui que nasceu a religião. Jesus ele não fundou religião. Jesus ele veio nos ensinar um modo novo de se viver. Isso aí não é religião. Quando eles comeram do fruto, eles perceberam que eles estavam nus. E aí eles colhem folha de figueira para fazer roupa para eles, para que eles se cobrissem. E aí eu afirmo que aqui nasceu a religião, quando eles costuraram folhas de figueira. Por quê, irmãos? A figueira ela é símbolo da religiosidade. A figueira é símbolo de religião. A religião é o verniz que vem tapar, esconder, vem ocultar o pecado da humanidade. Porque qual é o papel da religião? Não é ocultar o pecado da humanidade? É um verniz que vem tapar. Eles tapando as suas nudez, ali, a folha de figueira, a figueira simboliza a religião, ao contrário do evangelho, né? O evangelho que nos ensina a tratar dos nossos pecados. A religião, ela não trata o pecado de ninguém, ela encobre, ela passa um pano, ela coloca um verniz, pincela apenas. Mas o evangelho, ele nos ensina a tratar dos nossos pecados. Então, lembra quando Zaqueu ele sobe em cima de uma figueira para ver Jesus passar? A figueira é símbolo de religião. O homem aqui está representando o seguinte: o homem ele sobe na religião, ele vê Jesus passar. Só que Jesus ele não está na religião. Então ele passa embaixo da religião, que é a figueira, e diz: desce daí da religião, que o meu compromisso não é com o homem na religião. Meu compromisso é contigo, na tua casa. Porque o compromisso de Deus, por isso que eu disse aqui, Jesus ele não veio fundar a religião, mas relacionamento, porque o evangelho é relacionamento. Então quando o homem sobe em cima da figueira, o Zaqueu,
a figueira é símbolo de religiosidade, ele diz, olha, desce da religião para mim ter um compromisso tete a tete com você. Enquanto nós estivermos na religião, enquanto nós estivermos vivendo religião, nós não temos compromisso com Deus, com Jesus. Então quando Adão e eles cobrem os seus corpos com folha de figueira, aí nasceu a religião. A religião que tapa, que cobre apenas, diferente do Evangelho. O Evangelho, ele não cobre os nossos pecados, mas ele nos ensina a tratar os nossos pecados. Esse é o papel do Evangelho. Ele nos ensina a tratar. E Jesus aqui, o Evangelho acontecendo, foi, por muitas vezes, ele tratava o pecado. Tanto é o pecado de Pedro que ele tratou, quando Pedro nega ele. Lembra quando Pedro negou ele? Aí depois Jesus aparece, ressuscita, aparece. Aí pergunta, tu me amas, Pedro? E Pedro diz, eu amo o Senhor. Então prove o seu amor por mim. Fazendo o quê? Apacente os meus cordeiros. Ele pergunta, tu me amas, Pedro? Pedro diz, amo o Senhor. E Jesus disse, não diga que me ama apenas. Prove cuidando da minha igreja, é isso. O amor a gente prova fazendo, não é falando, é isso que ele está dizendo aqui. Então aí Jesus faz o quê? 3 vezes, irmão. Jesus começa a tratar o pecado de Pedro. Porque o pecado, o que ele gera em nós? O pecado, ele gera uma consciência de culpabilidade. Se tem uma coisa que é horrível, que o pecado ele provoca em nós, é culpa. Tem muitas pessoas que estão culpadas. A religião, ela tem esse papel de culpar as pessoas e fazer com que as pessoas vivam essa neurose, achando que nem Deus a perdoa. E o papel do Evangelho é o quê? É tratar esses pecados. Então quando o homem, eles cozeram folha de figueira, ali nasceu a religião. Eles se cobriram com folha de figueira. Então o homem se veste de religião para tapar o seu pecado. E quando Jesus ele passa debaixo da figueira, que é símbolo de religiosidade, ele diz, Zaqueu, desce daí depressa, desce da religião, que o meu compromisso não é com religião. O meu compromisso é na tua casa, é relacionamento, é com mesa. Então o homem sobe na religião, ele fica vendo Jesus passar. Então desce logo da religião para você ver Jesus de perto, para você ter um compromisso com Jesus. Então, quando o casal ele come do fruto proibido, né? Eu já disse aqui que para mim é uma metáfora, mas cada um tem interpretação, e isso é um direito que nós temos, porque o próprio Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus o quê? Todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entender. Como é que você entende? Então é nesses aspectos aqui. Então os frutos, né, para mim eram palavras que eles comiam geradas pela árvore, enfim. Vamos pular aqui para o ponto 3, a consequência da queda no Éden. Então vou ler aqui, a Bíblia nos mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para a humanidade. Esse pensamento é reiterado, mas adiante, nos versículos 19, né? 1 Coríntios 15, 49. Então, a Bíblia, ela não mostra como foi essa transmissão, né, do pecado de Adão. Por exemplo, que transmissão é essa? Que a Bíblia não mostra. Como é que a gente herda esse pecado? Essa deformidade, né? Alguns podem dizer assim, será que foi pelo sangue? Foi um vírus? Será que o pecado é um vírus que contaminou a humanidade? Por esse lado, né? A Bíblia não fala de que forma houve essa transmissão do pecado. Ela não mostra, mas a gente tem algumas pistas, né? Por exemplo, quando o homem ele peca, ele deixou de ser um ser imortal e ele passou a morrer, envelhecer. Nós estamos aí, envelhecendo, né? Cabelo branco. E dizem que cada fio de cabelo branco que você tem é um desafio que você tem a enfrentar. Instantâneo. Ele viu aquela situação do homem já caído, ele já tinha visto antes, porque ele era ciente daquilo que ia acontecer. E por que ele faz a pergunta se ele já sabia que eles estavam cozeram folha? Por que Deus faz a pergunta ainda? O careca, né? Perdeu já. É que nem assim, né? O pessoal fala assim que no céu só entra banguela, né? O pessoal fala, né? Por quê? Eu perguntei, por quê?
porque no inferno vai ter ranger de dentes, né? Só entra gente que é banguela, mas isso aí são só adágios, né, da humanidade. Enfim, é interessante aqui, Deus aqui já demonstra para nós a onisciência dele. Você acha que Deus não sabia que eles tinham feito roubo, que eles tinham comido da árvore? Você acha que eles não tinham feito? E quando Deus ele faz essa proposta para Adão ali, Adão, de todas as árvores do jardim você pode se refastelar, coma de tudo, menos dessa árvore aqui. Ali Deus estava fazendo o quê? Estava propondo o quê? O livre arbítrio. Ou seja, você é livre para você fazer o que você quiser, Adão. Eu não quero ser um Deus pegajoso que fica no teu sapato, uma pedra no teu sapato. Faça o que você quiser, só que aí vai ter as consequências. Entendeu? Então Deus ele dá o livre arbítrio para o homem, até para o homem rejeitar Deus. Você pode xingar a Deus, fazer o que você quiser, só não blasfema contra o Espírito Santo, porque aí não tem perdão, né? A blasfêmia. Então você tem o direito de adorar, de rejeitar ele. Esse é o livre-arbítrio. Então Deus ali no Éden já propõe esse livre-arbítrio. Porque Deus ele não quer um ser que, imagina, o filho que só obedece se você der uma coisa para ele. Você não sabe se o seu filho te ama de verdade. Se ele você começa a dar um monte de coisa para ele, aí você acha que isso aí Tem gente que fala assim, vou comprar o amor do meu filho, já que ele não me ama. E o amor ele é conquistado, ele é uma construção diária. A gente não sabe como, mas a gente tem algumas pistas. Quando o homem ele come do fruto, ele deixa de ser imortal. E agora ele passa o quê? A envelhecer, a sentir dor, a ficar doente, a encaliçar a pele, os cabelos ficam brancos. Eles começa já o estágio de morte. Então a gente percebe que a transmissão foi justamente quando Adão e Eva eles comem do fruto, eles desobedecem. Então a partir desse momento é que nem as pessoas dizem assim: quando Jesus ele vai vir, quando vai ser, quando vai acontecer o arrebatamento, a vinda de Jesus? E Jesus ele fala quando é que é. Aí você fala assim: não, mas ele disse que nem os anjos no céu, nem o filho do homem. Qual é o momento que ele vai vir? A hora ele vai vir a hora que você estiver desapercebido. Essa é a hora. Quando você estiver desapercebido, esse é o momento. Nem os anjos, nem o filho sabe, mas somente o pai. A hora vai ser quando você estiver despercebido. Essa é a hora que ele virá. Não foi pela herança genética de Adão, não foi pela genética. Apesar que pela genética a gente herda muitas coisas, né? Por exemplo, doenças degenerativas, né? Doenças, por exemplo, pessoas que teve câncer, que teve pais, mães, né? Que tiveram câncer, eles tendem por causa da genética também, se eles não se cuidaram, se eles não fazerem um exame preventivo, eles vão, né? Esse câncer aí, ele vai desembocar numa doença aí que pode até levar ele à morte. Então, existem coisas que são hereditárias nesse sentido, geneticamente. Por exemplo, geneticamente, você herda traços do seu pai, traços que eu digo assim, fisicamente, a gente herda, né? Eu vi a filhinha do casal aqui do pastor Tiago, a filha dele, a cara dele, né? É ele cuspido, assim, né? A genética na parte física, né? Mas assim, a gente herda não só a parte física, mas a gente herda também, às vezes, o comportamento, né? Às vezes mania que a gente tem de andar, de falar, de sorrir, a gente sorri igual, essa coisa é interessante. Só que o pecado, ele não nasce aí da genética, não vem da genética, ele nasce a partir da queda de Adão e de Eva. E eu creio que foi espiritualmente, irmãos. Essa transmissão, ela se deu espiritualmente. Quem concorda com isso? Ela se deu espiritualmente. Porque o homem é um ser espiritual. Quem falou aí? Foi lá na sala, né? 4. A extensão do pecado. Então aqui a extensão, né? Como é que ele se estendeu na humanidade. Abra para mim, quem está com a Bíblia, Romanos 2:9. Outro lê Romanos 8:10. E 2 Coríntios 7:1. Então, irmãos, olha só, Romanos 2:9. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e depois para os gentios. Então ninguém está isento, irmão. Todos que cometem pecado estão sujeitos à penalidade. É isso que ele está dizendo. Por quê? Por causa do pecado, dessa extensão do pecado que
se enraizou na humanidade, e a irmã Stephanie leu aqui, que afetou corpo, alma e espírito, dos pés à cabeça. Todo mundo está enlamaçado pelo pecado, irmão. Ninguém é santo, né? E Romanos 8:10 diz assim: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado. Então aqui está falando da morte. O pecado produz o quê? Morte. O pecado produz a morte. O Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Por mais que nós somos declarados justos diante de Deus, nós não temos como frear, irmãos. O envelhecimento, ele veio por causa do quê? Da consequência do pecado. Nós envelhecemos para morrer. Nós começamos o processo de morte a partir do momento que nós nascemos. Já inicia um processo de morte na nossa vida. Você vai crescendo, a pele vai envelhecendo, você vai, né, como eu disse aqui, vai perdendo as forças, né? A coluna começa a doer, aí já começa bico de papagaio. 2 Coríntios 7:1, e ele diz aqui, né, que esse pecado ele se estendeu tanto aos judeus, a consequência, e também aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os não-judeus, que somos nós. E aí, 2 Coríntios, amado, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o quê? O corpo, ou o espírito, tornando-vos cada vez mais santos para temermos a Deus. Portanto, a extensão do pecado estendida a todas as pessoas corrompeu na sua totalidade corpo, alma, espírito, intelecto, vontade, consciência e razão. Quando eu digo aqui que esse pecado aqui, ele corrompeu o corpo e nós estamos morrendo, isso é uma realidade, né? A gente está morrendo, então é a consequência do pecado. A alma, ela foi também afetada, a nossa alma. O que é a alma? A sede das nossas emoções, dos nossos desejos. Tudo que você deseja parte da alma. E a própria Bíblia diz que o desejo, ele não realizado, a alma fica doente, ela adoece. Então tem muitas pessoas adoecidas espiritualmente, por quê? Porque estão doentes na alma, não conseguiram a realização daquilo que sonham. No espírito, né? Porque o espírito e a carne, elas lutam, né? O espírito quer adorar a Deus, mas a carne quer ficar lá na cama, no domingo de manhã. E afetou o intelecto, a vontade e consciência e razão. Nós não usamos, irmãos, aquilo que a ciência diz, o QI, o nosso QE, o coeficiente que nós temos de inteligência, nós não usamos 100% dele. Você sabia que se nós usássemos o nosso QE 100%, por que nós não conseguimos usar? Porque foi afetado pelo pecado. A gente transpassaria uma parede, como Jesus transpassou. Lembra quando ele morre, ele recebe o corpo glorioso, ao terceiro dia ressuscita, e ele mesmo com as mãos furadas, ele atravessa uma parede, porque ele passou a usar 100%, irmãos. 100% o seu coeficiente de inteligência. Se a gente conseguisse usar o coeficiente que foi afetado, irmão, eu não sei quantos a gente usa. Eu não sei quantos por cento a gente usa, irmão, desse HD aqui. A gente não consegue usar 100%. Vê aí, irmão, no Google aí quanto é que a gente consegue. Se a gente conseguisse usar 100%, a gente atravessaria que nem Jesus uma parede. Aí chegaríamos ao estado de corpo glorioso. O corpo glorioso. Eu não sei quantos por cento nós, seres humanos, conseguimos usar. Porque a gente tem preguiça, irmão. Né? A gente tem preguiça de ler. Por que essa 10% só de 100? 10%, irmão. Imagina. Hã? Ele fala que não tem suporte científico, mas é mais ou menos. Por causa do pecado, irmão. A gente não usa 100% o nosso QI. Você sabia que tem gente... Quem já viu aqueles paranormal? Que a pessoa olha para a colher assim, torta assim. Quem já viu esses casos? Você já viu, né? Esses casos? Quem já viu aqui? Ninguém viu? Levanta a mão. Quem já viu? Já viu, né? Isso aí o que é? Uma pessoa capaz, uma pessoa que ela conseguiu atingir, não sei que nível de porcentagem do QI dela, do QE, do coeficiente dela. Foi afetado pelo pecado. O nosso corpo, alma, espírito, o nosso intelecto, vontade, a consciência. Você vê que o homem ele faz cada bobagem, né? O ser humano, né? Por que ele vai beber, irmãos? O homem sabendo que o negócio é ruim, né? Quem lembra dessa passagem que Noé bebeu da vinha, embebedou, ficou bêbado, ficou nu lá na tenda. A segunda...
Vou beber para esquecer, né? Esse dia eu estava passando ali na Vila Andréia, né, indo para a igreja lá, daí eu vi num bar assim, escrito assim, ó: se você for beber para esquecer, primeiro pague a conta, para você não esquecer de pagar, né? Então, afetou, irmãos, afetou. Então, quando eu estou falando aqui do pecado, que chega a situação do homem beber, irmãos, sabendo que aquilo ali vai corromper o seu corpo e é pecado. O Noé, quando ele faz planta aquela vinha e bebe, ele se embebeda. Diz a Midrash que a história diz que no pé da vinha, Satanás foi lá e adubou com 4 tipos de sangue: sangue de porco, sangue de macaco, sangue de cordeiro e sangue de leão. Por quê? Já viu a pessoa quando ela bebe? Ela se sente, sabe, forte, né? Quer desafiar todo mundo, que nem um leão. E depois, quando ela bebe mais um pouquinho, ela se sente tolo, que nem um macaco, né? Fica fazendo palhaçada sem graça. E depois, quando ela bebe mais um copo, ela fica mansinha, que nem um cordeirinho, né? Jururu ali no canto. Ou quando ela bebe o 4º copo, ela se torna que nem um porco, chegando em casa, se rolando na lama, assim, para a vergonha da família. Então, o pecado, ele faz isso, ele gera isso. Então, isso evidencia que o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Nós estamos impossibilitados. 2, a heresia que nega o advento do pecado. Quem pode ler para mim aí? Então, aqui a tese do pelagianismo, né, que veio de Pelágio, esse homem que ele criou esse conceito, né, esse conceito teológico, essa doutrina que é contra a queda, não acreditam na queda que houve a queda, né? A queda de Adão, lógico, houve a queda de Adão, mas que essa queda ela não afetou os seres humanos. Segundo a sua interpretação, não afetou a raça humana, não afetou os seres humanos, mas afetou, porque essa tese dele foi rejeitada, né? Nos concílios que eram, esses concílios eram convenções que eles tratavam de assuntos relacionados à doutrina do Evangelho, algumas doutrinas, né, como a Trindade, outras doutrinas importantes sobre o Espírito Santo e a pessoa de Jesus, a deidade, enfim. Então eles combatiam essas falsas doutrinas desses homens que não sei por que não liam a Escritura, não acreditavam nas Escrituras sagradas, e talvez não tivesse uma forma acurada assim de poder examinar bem as Escrituras para poder formalizar aí a sua tese, o seu pensamento em relação aos assuntos da história da humanidade. Então ele criou essas teses, né? Criou essas teses dizendo que o ser humano não nasce em pecado. Aí ele desconhece o Salmo 51, o próprio Davi diz: eis que em iniquidade eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, aqui ele está declarando, afirmando, reconhecendo que ele pecava por causa dessa extensão, dessa herança que nós recebemos do pecado de Adão e de Eva. Então, eles não reconheciam isso aqui, eles não criam no pecado original, e eles diziam que não existe corrupção geral do ser humano. Então, isso aí foi rechaçado pelo concílio de Éfeso. E aí, qual é a resposta bíblica para isso? Essa é a tese doutrinária de Pelágio. E aí, como é que a igreja ela combateu isso? Qual é a tese bíblica? A nossa resposta para isso é que o pecado original, ele veio sim da queda de Adão, e a gente reconhece isso, né? A gente reconhece porque está escrito. Porque não só escrito no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, Paulo, ele mostra claramente que o pelagianismo, ele é um conceito falso, um segmento que trouxe uma tese totalmente distorcida em relação ao pecado original. E aí se criou essa heresia, que é uma das heresias antigas, né? Uma das heresias mais antigas da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. Então, vamos para o ponto de número 2, né?
A morte de Jesus em favor dos pecadores. Quem pode ler para nós? Irmão João. Então, irmãos, aqui é a morte de Jesus em favor dos pecadores. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo. O próprio apóstolo Paulo faz essa declaração, né? 1 Coríntios 1:23. Quem pode ler para mim? Entendeu? A cruz de Cristo, ela sempre foi escândalo para o mundo, né? O irmão leu aí. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, né? Paulo está dizendo. Os gentios dizem que isso é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aí o 25 diz: pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a fraqueza humana. A esquizofrenia de Deus, ela é mais sábia, irmãos, do que a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Então, no livro dos muçulmanos, o próprio Alcorão, eles negam e eles rejeitam a crucificação e a morte de Jesus. Eu já li o Alcorão, eu tenho o Alcorão. Pode baixar em PDF, irmãos. Você não vai se contaminar, você vai conhecer ali quais são os pensamentos de Maomé e como é que eles consideram Jesus. Eles concluem aqui, no livro dos muçulmanos, no Alcorão, eles concluíram com o argumento que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Eles concluem isso. Então, no Alcorão, capítulo 4, do 157 ao 158, eu vou ler um trecho aqui. Olha o que diz. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, olha o que eles dizem, na realidade, certo de que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isto, estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas, porém o fato é que não o mataram. Você viu aqui o engodo aqui? Os muçulmanos dizendo que Jesus ele era mensageiro, reconhece que ele era mensageiro, filho de Maria, mas que a morte dele foi uma simulação, que não o mataram, que foi só uma simulação, porque eles desconhecem, eles não têm conhecimento em relação a isso, e eles estão abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que eles não o mataram. Olha só, irmãos, que satanás é esse, né? E aqui, irmãos, a maior religião, você sabe que a maior religião é a religião muçulmana? O cristianismo não é a maior religião. A maior religião que tem crescido, irmão, todos os países é a religião muçulmana. 3 para a gente encerrar, caminhar para o final. Quem pode ler para mim aí? O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Glória. O perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja são esses pensamentos pelagianos que algumas religiões reencarnacionistas da atualidade aderiram, né? Eles aderiram a esses pensamentos que eles acenderam, eles trouxeram, deram vida a isso, não, ou seja, estão fomentando aquilo que foi rejeitado há muito tempo, irmão. É uma heresia que foi rejeitada. Mas na atualidade nós temos algumas religiões que elas aderiram a esses pensamentos ainda pelagianistas, né, que estão pregando, eles estão ensinando, ou seja, que eles negam a queda do Éden, que o Éden na verdade é um fato incontestável, a queda, não tem como contestar, é incontestável. O homem caiu, o homem pecou, o homem se afastou, e a pior morte é a morte que é o afastamento de Deus, e está expressa nas Escrituras. Quais são elas? Um movimento religioso denominado ciência cristã. Quem já ouviu falar da ciência cristã? Fundadora dessa religião é Mary Beck Eddy. Ela fundou essa religião e ela ensina o seguinte: Jesus é apenas uma divina ideia. E ela nega a existência do pecado. O segundo movimento que nasceu aí, que está fomentando o pelagianismo, é o mormonismo, fundado por Joseph Smith. Prega que a transgressão de Adão não passou para a raça humana.
e que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Então eles negam que pela queda do homem, de Adão, nós herdamos o pecado. Então eles negam isso. Devemos conhecer bem o que cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Então é importante a gente saber tudo isso, irmãos. É importante a gente saber como é que a gente lida com pessoas que têm esses pensamentos, que aderiram a esses pensamentos, como é que a gente chega até elas, não é dando pancada, né? É saber pelas escrituras, saber passar para aquela pessoa o conhecimento que a gente adquiriu em relação a esse assunto do pecado e fazer com que ela reconheça que realmente o homem pecou e que pelas nossas obras a gente não vai ser salvo. Ninguém é salvo por praticar caridade. A gente é salvo por causa da misericórdia e esse reconhecimento. Esse é o perigo. O segundo, o perigo, para a gente encerrar. Eu vou ler aqui o perigo. Quer ler aí? Lê aí, o perigo. Então o perigo aqui, irmãos, dessas doutrinas, desses pensamentos, desses conceitos, eles pervadiam a igreja, ele é cristalino. As pessoas que não conhecem bem as crenças e as práticas de suas igrejas, nós precisamos conhecer bem as práticas da nossa igreja. Conhecer o que? Aquilo que tem é o credo que fala, né? Tem um credo, irmãos. Nós temos um credo. Os credos, confissão de fé, por exemplo, das Assembleias de Deus. Nós temos que conhecer. Tem muitos analfabetos bíblicos. E aí ele vai comendo tudo que lhe dão. Nós temos que conhecer a Escritura, não só as Escrituras, mas conhecer o credo da nossa igreja, né? No que a gente crê, no que a gente acredita, no que nós baseamos a nossa fé. Então, são pessoas que às vezes elas deixam de examinar os conteúdos bíblicos, né, os fundamentos bíblicos. Quando fala de fundamento, irmão, aqui está falando de alicerce. Nós temos que, Paulo disse, né, que Cristo é o alicerce, e nós temos que saber como é que a gente edifica, como é que a gente está construindo a nossa casa espiritual nesse alicerce, que é Cristo. Só que as pessoas não estão tendo Cristo como alicerce, estão pegando essas doutrinas, essas heresias, e aderindo a esses pensamentos, e aí ficam comendo um monte de coisa. Aí fica na internet, será que eu dou dízimo? Não, porque o fulano trouxe um ensinamento assim, porque o outro aí fica, sabe, em vez de ir para a escritura, aí eles ficam pegando essas coisas aí, não tem fundamento, não tem alicerce, e eles acabam caindo nesse engodo aí e esmorecendo na fé. Obrigado, Deus abençoe. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana.